Jesus disse que nós deveríamos ser suas testemunhas. Testemunhar é contar, é compartilhar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente viveu, sobretudo experiências da vida ou pontuais relacionadas com Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Neste vídeo eu quero dar o meu testemunho. Normalmente temos receio de contar experiências pessoais com medo do julgamento das pessoas, o que dirão, o que irão pensar. Mas eu não estou muito preocupado com isso, e você vai entender. Há poucos dias atrás eu completei 71 anos e cada vez que eu faço aniversário eu fico muito introspectivo ao revisar a minha história passada e conseguir ao longo dela pontuar o que Jesus tem feito por mim. Ele me deu um lar, ele me deu uma família, uma esposa maravilhosa, a Márcia, 2 filhos maravilhosos, 2 noras maravilhosas, 4 netas fantásticas, uma família. Mas nem sempre foi assim. A vida foi muito difícil, desafiadora. E sobretudo relacionada lá com a história do meu nascimento. Esta é minha mãe. Adelaide, uma foto que ela tirou, talvez aí uns 2 anos ou alguma coisa assim antes de eu nascer. E este é meu pai, esta foto foi tirada em 1949, quando ele tinha 19 anos de idade. E aqui está uma foto do casamento deles. Os meus pais se casaram no dia 11 de abril de 1953, na igreja luterana, em São Francisco do Sul, porque minha mãe e toda a sua família de origem alemã, eles eram luteranos. Eu nasci 22 de julho de 1953. 3 meses e 11 dias depois do casamento deles. E aí, você já pode perceber o que de fato havia acontecido. À medida que eu fui crescendo e fui compreendendo algumas coisas da vida, algumas peças não se encaixavam na minha cabeça, até que quando eu tinha por volta de 23 anos, numa noite de ano novo, conversando com minha mãe, só nós dois, eu lhe perguntei: "Mãe, o que aconteceu antes de eu nascer?" E ela perguntou: "O que que você quer saber?" Eu disse: "Eu quero saber tudo, porque tem alguma coisa errada aí. 3 meses e pouco depois do casamento de vocês, eu nasci." E ela falou: "Tá bom, eu vou te contar. Eu fiquei grávida de ti e eu era solteira. E desesperada, não sabendo o que fazer, eu procurei a dona Jorda, uma vizinha que eram muito amigas. Ela disse era a minha amiga, confidente. E naquele desespero, naquela situação, sem saber o que fazer, a dona Jorda preparou uma garrafada de ervas abortivas, porque na minha cabeça era a única alternativa que eu tinha. Eu tomei aquela garrafada e não funcionou, ela me fez uma segunda, também não funcionou, e ela chamou o seu pai e pressionou o seu pai a casar, porque eu não poderia tomar mais nenhuma erva abortiva, senão eu corria o risco de vida. E foi assim que nós casamos. Eu enfaixei a minha barriga, consegui esconder a gravidez, nós nos casamos, fizeram uma grande festa, naquela noite eu dancei muito, no dia seguinte eu tive uma hemorragia, quase que houve um aborto espontâneo, sua avó ficou sabendo que eu estava grávida, deu uma surra em mim, e foi isso que aconteceu, meu filho. E ela disse: "Durante toda a vida, eu olhava para você e eu agradecia a Deus porque o aborto tinha fracassado, ou a tentativa de aborto havia fracassado." Perguntei a ela se eu poderia contar essa história, ela me disse que sim, mas eu somente a contei depois que ela faleceu em 92. Eu sempre amei demais a minha mãe. Ela sempre foi uma grande mãe para mim.
E talvez esse apego, assim, até um pouco excessivo a mim tenha sido justamente em função dessa tentativa de aborto que não funcionara. Nós nos convertemos juntos, eu me batizei aos 12 anos, ela se batizou 3 meses antes de mim. Aceitamos a Jesus e foi maravilhoso ter Cristo dirigindo e conduzindo nossa vida. Aqui está uma foto minha. Eu devia ter talvez uns 10, 11 anos, e aí, ao lado, no dia que eu completei 71 anos. Eu sempre me perguntei por que Deus, me escolheu no ventre da minha mãe. Por que Ele me deu a oportunidade de viver? E quando eu olho para trás, eu só posso louvá-lo e agradecê-lo por isso. Nosso Deus é muito bom, Ele é maravilhoso. Ele salvou a nossa família da dor, do sofrimento. Ele fez o que como seres humanos não conseguiríamos fazer. Por que estou contando essa história? Eu não sei, quem é você, a experiência que você viveu, mas confie em Jesus. Eu fui jovem, como disse Davi, agora sou um homem velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Confie em Jesus. Ame Jesus, sirva Jesus, ande em seus caminhos, obedeça a sua lei, faça a sua vontade, entregue sua vida ao seu controle. Às vezes eu fico pensando onde eu estaria se não tivesse aceito Jesus, o que teria sido de minha vida. Eu não teria a esposa que eu tenho, não teria os filhos que eu tenho, não teria a família que eu tenho, talvez teria outra ou nem teria. Como Deus é maravilhoso, como Jesus nos surpreende a cada passo. Eu não sei porquê, mas eu sei que Ele guiou, dirigiu e conduziu minha vida, e o que Ele tem feito por mim, Ele fará por você. Ele fez por minha mãe, Ele fez por meu pai. Nunca os julguei por isso, nem os condenei por isso. Tentei compreender a situação na qual estavam e que era difícil. Naquele momento histórico, no ano de 53, uma moça ficar grávida solteira. Meu pai tinha 21 para 22 anos, a estabilidade financeira não havia, então foi muito complexo. Mas Deus teve misericórdia de mim. E uma outra coisa interessante que me fez lembrar, agora, durante, muito tempo, muitos anos, quando eu era menino, minha mãe me levava na casa daquela amiga da dona Jorda, e ela sempre me recebia muito bem, ela me tratava muito bem, ela me dava lanche, eu gostava de ir lá, e eu só fui compreender por quê depois que a minha mãe contou a história do que havia acontecido antes de eu nascer. O que ficou para trás, o passado ficou para trás, e hoje só lições desse Deus maravilhoso, Jesus Cristo, que me amou, que amou minha mãe, que amou meu pai e que ama você. E o que ele fez por mim, ele pode fazer por você. Sirva-o de todo o coração e não tenha medo de contar as histórias que você tem compartilhado com ele e ele com você. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre.